duas coisas que o policial não pode ser. Infelizmente, isso é uma opinião minha, tá, gente? A galera que quiser discordar, pode discordar, tá? O policial ele não pode ser ganancioso e ele não pode ser omisso em nenhum momento. Porque essas duas coisas vão levar ele a perder sempre. E graças a Deus eu nunca fui omisso e nem ganancioso. E a gente conseguia levar a equipe de uma maneira em que a gente fazia o que era necessário fazer dentro das nossas condições, que todo mundo sabe que é muito difícil ser um policial no Rio, por muitos motivos. E desde pequeno, desde criança, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu sabia que em algum momento as coisas iriam mudar. E que, por mais que eu não contasse isso para todo mundo, eu sabia que em um momento a polícia não era o meu fim. Eu não iria ficar até o final da minha carreira na polícia. Eu sabia disso. Mas era uma coisa que era difícil de contar, porque a gente sabe que a polícia é uma cachaça, né? Eu falo isso até hoje. Eu sinto, tem dias que eu acordo sentindo falta de fazer o trabalho de polícia, né? E desde novinho eu recebi uma promessa de que Deus iria me levar às nações. E eu tenho um chamado como pastor evangélico desde pequeno. E onde aconteceu isso? Eu estava um dia, eu tinha 17 anos, eu estava no monte, ali entre Vila Kennedy e Vila Aliança, onde a galera sobe ali para orar. Naquela época, não era como é hoje, né, essa loucura, eu nem sei se as pessoas ainda vão ali para isso, para orar. E eu era um menino, de 17 anos ali, com a minha Bíblia, orando e lendo a Bíblia. E eu lembro que chegou um rapaz e ele disse o seguinte para mim: meu filho, eu quero falar uma coisa para você. Eu estava aqui e Deus mandou te dizer o seguinte: Ele vai te levar às nações. Você vai cruzar fronteiras. Eu estou vendo aviões que vão de um lado para o outro te levando. E você vai cantar canções que ninguém cantou. E você vai... Eu não sou cantor não, tá, gente? E você vai pregar palavras que ninguém pregou. Eu vou te dar revelações. E você vai viajar o mundo fazendo isso. Eu tinha 17 anos. Um menino cria de comunidade, que, né, vocês conhecem meus pais, conhecem minha família. Hoje, morando na Europa, é fácil você falar que você vai fazer viagens. Mas naquela minha realidade, isso era muito fora de contexto. E 10 anos depois, eu entrei para a aeronáutica, logo em seguida a gente foi para a polícia. E quanto mais você se envolve com as coisas naturais, a estabilidade financeira, né? Querendo ou não, a carreira militar é uma carreira que te proporciona isso. Quanto mais você se envolve com isso, claro e evidente, mais eu me afastava daquilo que um dia foi falado para mim. Mas conforme o tempo foi passando, isso foi crescendo dentro de mim. Esse desejo de largar tudo, que cada ano que passava se tornava mais impossível de eu tomar essa decisão. E falando sobre isso, e eu já na polícia, começou a acontecer os sobrenaturais. E o que eu vou falar aqui, Jardel, talvez muitos não vão acreditar, e aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu estou sendo sincero naquilo que eu estou falando. Houve uma situação na Vila Aliança, nós entramos à noite, e eu entrei em um quarto abandonado, só tinha lixo. E dentro desse quarto eu peguei um garoto com uma calibre 12. Peguei ele, fui com ele até o blindado, que estava parado na Taquaral, e eu entrei com ele no blindado. Eu digo que eu vivi 3 fases da polícia. Na primeira fase, eu era aquele cara que, mano, eu queria que o mundo acabasse em bala. Né? Você viu essa fase. Né? A gente trocava tiro, fazia planos, né? A gente não tinha lugar que a gente não entrasse, não tinha isso. Né? Essa foi a fase que a gente queria trocar bala. Aí vem a segunda fase, que a gente vai amadurecendo, a gente já começa a pesar algumas coisas, umas vale a pena, outras já não vale.
E na terceira fase, foi a fase que eu cheguei no extremo com Deus e eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Então, nessa fase desse extremo com Deus, que eu precisava tomar uma decisão na minha vida, aconteceu essa situação. Eu peguei esse menino e levei para o blindado. E ali eu tive uma experiência que eu nunca havia tido antes. Você conhece o interior do blindado, eu entrei com ele, tem os bancos, tem aquela gradezinha aqui embaixo. Eu peguei e coloquei ele sentado perto da grade, ele algemado assim. E na hora que eu coloquei ele sentado, eu tive como se fosse uma visão atrás dele. Era a visão de uma mulher. Era a visão de uma mulher. Só quem já passou sabe. Só quem já passou vai entender, filho. E eu descrevi a mulher para ele. Era uma morena. Ela estava com como se fosse um sutiã vermelho, vários cordões pratas bem sujos, uma bermuda jeans, um short jeans, e ali em pé atrás dele. Era uma visão muito nítida para mim. Então eu olhei para ele e disse assim, vem cá. Aí eu descrevi a mulher para ele. Quem é a mulher que é assim, 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 assim? Ele abriu um olho enorme e falou assim, ela tá aí? Eu falei, quem é essa mulher? Aí ele disse, sargento, essa mulher é minha esposa. E eu falei para ele, você tá com ela há quanto tempo? Ele, não, eu vou contar para o senhor então. Essa arma que o senhor pegou comigo, o senhor pode não acreditar, mas eu nem sei mexer nisso. Até 2 semanas atrás, eu trabalhava no Lava Jato. Só que eu conhecia essa mulher. E essa mulher, ela disse que só iria me namorar, e eu estava apaixonado por ela, se eu entrasse para o tráfico. Só que tem um detalhe, Jardel. Na hora que eu tive essa visão, e isso não era comum para mim, que eu vi essa situação, era como se um filme passasse na minha cabeça e eu via como se ele brigando com o pai, brigando com a mãe, brigando com os irmãos. Eu vi, eram várias brigas. E foi tudo muito rápido. E quando ele falou isso, é a minha mulher, eu tô com ela 2 semanas, e contou a história de que ele saiu do trabalho para entrar para o tráfico, para poder ficar com ela, eu fiz a seguinte pergunta para ele. E por que você brigou com seus pais por causa dela? E ele disse assim, porque meus pais não aceitavam ela pelo que eu fiz, porque eu era trabalhador e saí do trabalho por causa disso. Eu falei, e onde você mora com ela? E ele disse, eu moro lá onde o senhor me pegou. Eu falei, não tem como. Era um quarto de 2 por 1, a metade do quarto era lixo. Lixo, literalmente lixo. Sacos de lixo, rato, sacos de lixo. E eu falei, você não tem como morar ali? Ali é um depósito de lixo. E ele disse, não, eu moro ali com ela, porque é o único lugar que a gente fica ali. E o garoto passou a usar drogas e passou a ser do tráfico por conta dessa situação. Então isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque a partir daquele momento Deus começou a me mostrar o que acontecia por trás daquilo que a gente não via. Claro, a gente sabe bem, né? Quantos caras a gente meteu a mão, pegou, que há 5 minutos atrás o cara era o mais brabo da favela, e quando a gente algemava o cara e pegava o cara parecia que o cão ia embora, e o cara ficava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Essa foi uma das experiências que eu tive, e isso mexeu muito comigo, porque Deus começou a abrir os meus olhos para algumas coisas. O que aconteceu? Depois, em uma outra situação, a gente estava no terceiro e a gente foi acionado para ir no Urubu, porque havia um cara armado na frente de uma creche. Essa era a denúncia. Nesse dia, eu lembro que a gente foi com as viaturas do GAD até um ponto que era muito possível a gente ser visto. E as viaturas pararam, eu entrei na rua, o falecido Bittencourt estava comigo. Quando eu entrei na rua, haviam vários carros e as árvores. E em uma distância mais ou menos de, 50, 100 metros, não sei precisar, eu vi um cara, uma pessoa que estava com algo na mão que eu não conseguia identificar o que era, não sabia se era um rádio, não sabia, e com um saco na outra mão. Pela nossa experiência, a gente já imagina que seja uma pistola, um rádio, droga, mas a gente tem que ter a certeza para poder continuar o trabalho. O que eu fiz naquele dia? Nós começamos a progredir ponto a ponto. Eu fui na árvore, fui no carro, aí ele virava, dava as costas, a gente progredia, virava, dava as costas. A gente foi assim, até eu ficar bem próximo dele. Naquela hora,
Eu fiquei a, tipo, sei lá, 10 metros dele. Ele com a pistola na mão. E a gente sabe que na hora veio um pensamento de, cara, vou neutralizar. Porque até aquele momento é 100% para mim. Depois daquele momento é no mínimo 50-50. E eu entro em risco e coloco meus colegas em risco. O que aconteceu? Eu não sei explicar o motivo. Vocês me conhecem, sabem como eu sou. Eu iria resolver aquele problema na hora, mas naquele momento eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso. Eu vou render esse moleque. Ele me sai numa esquina, eu corri e rendi. Larga a pistola, larga a pistola. O garoto ficou tão assustado e não acreditou que dentro, no miolo da comunidade, ali no Urubu, já dentro da creche, um policial fardado rendendo ele. Era como se ele, como é que esse cara chegou aqui, sabe? E ele com a pistola na mão e me olhando como se ele fosse fazer menção da arma. E eu para ele, cara, larga a arma, larga. E de repente ele foi largar a arma no chão. Ele estava com um cinto de guarnição, tinha uns 3 carregadores, granada, tal. Eu botei aquele garoto deitado. Ele devia ter os seus 15, 16 anos. Nesse tempo, eu já estava na igreja, né? Já havia voltado, eu cresci num lar evangélico, né? E passei um bom tempo fora da presença do Senhor, desviado, vivendo a minha vida. E daquele tempo eu já tinha voltado para os caminhos do Senhor. E esse chamado que eu carregava estava florescendo no meu coração. Mas era uma coisa que eu não confundia, né? Não misturava as coisas. E o que aconteceu? Eu estava convicto de que eu ia tomar uma atitude em relação àquilo. E eu o garoto largou a pistola, eu algemei o garoto e saí. Na hora o Bittencourt chegou comigo, o Bittencourt falou, cara, o que aconteceu? O Bittencourt já atrás de mim aqui falou, cara, o que você fez? O que você fez? Por que você não resolveu, cara? Por que você não neutralizou? Qual era a preocupação da equipe? Não era executar o garoto, nada disso. Era que eu me coloquei em risco naquele momento. Porque se aquele garoto levanta a pistola e efetua um disparo, ele me acerta. Eu estava muito perto dele. Mas eu assumi aquele risco. E a galera da minha equipe, sabe como é que a galera começa a botar pilha, né? Pô, cara, que isso, cara? Por que você fez isso e tal? Naquele momento eu já fiquei arrependido. Falei, cara, por que eu fiz isso? E eu mesmo não consegui explicar o porquê disso. E nós levamos o garoto para a delegacia e tudo mais. Quando nós descemos da viatura, o garoto chegou para mim e falou assim, sargento, eu posso falar com o senhor um minutinho? Porque eu fui numa viatura e ele foi na caçapa da outra viatura e os caras botando pilha nele. Tipo, cara, você deu a maior sorte do mundo, você não sabe quem é esse cara que te pegou. Se esse cara é a primeira vez que ele faz isso na vida dele, ele não é assim. Principalmente porque você estava com a arma em punho. Você nasceu de novo, aqueles caras botando pilha nele e tal. Quando ele desceu da viatura, um garoto muito novo, ele olhou para mim e falou assim, sargento, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ele, queria agradecer o senhor, porque os meninos falaram que o senhor poderia ter me matado e o senhor não fez isso. Eu falei, eu não fiz porque eu vi que não tinha que ser feito. Agora vamos embora e acabou o assunto. Eu não queria falar do assunto, não queria saber. E nós entramos na delegacia, ficamos lá, eu assinando os papéis. E aí aconteceu o sobrenatural, como você falou. Lá fora a mãe dele chegou. Era aquela senhora do vestido até o pé, aquela senhora com coque na cabeça, que a gente sabe que são as irmãzinhas da oração, né? E era a mãe dele. E ela ficou lá fora conversando com os colegas, e os colegas contando para ele quem eu era, o que aconteceu, e que o filho dela tinha nascido de novo, porque aquilo não acontecia. Ela então entrou na delegacia, eu estava sentado assim, assinando os papéis, ela veio atrás de mim, ela disse, sargento, eu posso falar com o senhor um minutinho? Eu falei, não pode. Eu levantei para falar com ela. Ela falou, se apresentou, disse o nome dela, falou, eu sou a mãe do menino que o senhor prendeu. E eu não sei se o senhor vai acreditar, mas eu sou uma senhora correta, uma mulher correta. Eu trabalho muito e meu filho não tem por que participar dessas coisas. Tudo que ele me pede, eu dou. Não tem por que ele fazer isso. Eu trabalho com faxina. Mas eu queria te dizer uma outra coisa para o senhor. Eu sou uma mulher de Deus. E eu sou uma mulher que oro. E ontem, ela disse assim, o senhor acreditando ou não,
Ontem eu estava orando e Deus falou comigo: eu estou guardando o seu filho. Não se preocupe. O teu medo é ele morrer? Ele não vai morrer. Eu estou guardando o seu filho. E naquele momento eu entendi. Ela disse: queria só te pedir mais uma coisa. Pode pedir. Ela: eu queria te dar um abraço. Ela me deu um abraço, me agradeceu e foi embora e disse assim: eu estou em paz porque eu sei que agora o meu filho está guardado. E o que aconteceu? A partir desse momento, eu comecei a pesar tudo isso, né? E veio a oportunidade de eu viajar para a Inglaterra, Londres. Lá eu conheci a minha esposa, né? Ela teve a sorte de me conhecer. Ah, mulher! Teve a sorte de me conhecer. E a gente se casou. E Deus, ele tinha essa promessa com a gente, de tanto ela, né? Ela hoje pastoreia a igreja lá comigo. E tem um ministério lindo, toca e canta. E a gente começou esse trabalho, né? Começou uma igreja trabalhando com jovens. Hoje a igreja, graças a Deus, está formada. Nós temos uma galera legal, depois se a galera quiser conhecer, né? É o quê? Tem Instagram? Tem Instagram, tem então, tudo. Fala o Instagram aí, pô. O Instagram é @faithclublondon. @faithclublondon. Né? É o Instagram. Se a galera for no meu Instagram, a galera vai ver, tem como puxar para lá o Qual Instagram. Qual é o teu Instagram? Rubem Reis. Como é que é? É o meu Instagram? Eu não sei o meu Instagram. Coloca aí, tá assistindo o podcast? Não? Coloca aí o Instagram da igreja e a galera que puder ir lá curtir. Isso aí, rapaziada. Vamos dar uma força aí, tá? E a gente começou esse trabalho lá, né, com os jovens, né? Os jovens da Inglaterra, eles são muito distantes das coisas de Deus. E hoje a gente já tá indo pro 5º batismo. A gente está batizando muitos jovens lá que estão se convertendo a Jesus. E a partir daí, né, eu conversei com as autoridades e eu estou ainda no processo de desligamento da polícia, ainda não me desliguei totalmente, não por minha causa, mas por conta da administração, né, alguns documentos que ainda tem que ser assinado e tal, e algumas coisas que eu estou requisitando, eles estão ponderando a situação de poder, até por conta da quantidade de tempo, né? Então, existem as possibilidades e a gente está vendo isso. Graças a Deus está levando isso a bom termo. Então, hoje, né, eu estou morando na Europa, fazendo esse trabalho. Amo a polícia, sou saudoso de tudo aquilo que a gente passou, momentos difíceis, os momentos alegres, né? Os amigos que eu fiz, as experiências que nós tivemos. Ninguém vai poder arrancar isso da gente, né? Às vezes, Jardel, o cara, quando ele é um combatente, ele usa um termo que né, no final da sua carreira, ele diz assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma das coisas hoje que mais acontece, isso é um versículo da Bíblia, que não serve só para o guerreiro da bala, mas serve para a dona de casa, serve para o comerciante, serve para quem começa um trabalho com uma barraquinha de cachorro-quente ou para quem abre uma pizzaria. O que te faz vencedor não são as coisas que você acumulou na sua vida. O que te faz vencedor é que no final de tudo você ainda carrega fé no teu coração. Porque, como você falou, as ocorrências nos envolvem. E você já pensou todas as vezes que nós estivéssemos envolvidos por uma ocorrência, se a gente levasse aquilo para o nosso coração, com certeza nós seríamos homens sem fé. Porque são tantos problemas que a gente vê, tanta desumanidade, tanto abandono, tanta falta de amor, falta de compreensão, que a gente carrega, a gente não tem fé mais. Então, o que nos faz vencedor, quando Paulo ele diz isso: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei o quê? A fé. Então, não é a quantidade de coisas que eu acumulo, mas a fé que eu ainda carrego no final da carreira que eu fiz. Então, o meu desejo para essa galera que está começando na polícia, eu vejo a galera com sangue nos olhos, né? Seja uma pessoa
sensível não só ao que acontece, tenha discernimento, mas seja sensível à voz de Deus. O que eu fiz, eu não aconselho ninguém a fazer. Mas eu acredito, Jardel, que tudo tem um propósito, né? E eu creio que o propósito desse podcast é para falar para uma galera que está aqui assistindo a gente, que um dia teve uma experiência com Deus, que assim como aconteceu comigo, pode acontecer com eles. Eles têm a oportunidade de voltar para aquilo que Deus tem para a vida deles. Se você tem um chamado, se você um dia teve uma experiência com Deus, e eu creio que o propósito desse podcast, eu sei que a galera está aqui querendo ver o sangue jorrar, mas eu acho que nesse final eu quero dizer que o sangue que jorrou, e esse é o mais precioso, foi o de Jesus, que veio para perdoar os nossos pecados e mudar a nossa vida. E isso aconteceu comigo, né? E eu posso falar isso para você aqui, porque você conheceu aquele cara, né, que era louco, que amava fazer o que fazia, que vivia enfiado dentro da guerra. Acho que hoje Deus mudou meu coração, e eu acredito que não só a mim, mas o coração de todo aquele que o conhece. Então, meu recado para a galera aqui é: você pode ter tudo, mano. Se você não tiver Jesus no seu coração, você não tem nada. Se você não tiver Deus no teu coração, você não tem nada. E o Espírito Santo, ele tem um lugar especial na vida de qualquer ser humano. Esse é o motivo pelo qual, Jardel, a pessoa ela pode ter tudo. Dinheiro, eu falo isso hoje, que eu conheço mais de, 15, 20 países. Nada disso hoje me preenche como a presença de Jesus e do Espírito Santo. Então, eu acredito que a gente precisa saber realmente aquilo que vai nos preencher, né? Eu queria deixar um abraço aqui para a galera, e eu posso dizer isso porque vindo de mim é estranho, mas eles ouvindo de você sabe que eu fui um cara da guerra, né? Quem me conheceu naquela época jamais falaria que eu estaria vivendo isso hoje, nem eu. Até hoje eu paro e não acredito, né? Mas aprove Deus toda essa situação, e eu acredito que tudo tem um propósito, Jardel. E se tem pessoas aqui que estão ouvindo a gente, ouvindo o que a gente está falando, eu acredito que essas pessoas que estão aqui, a galera daqui do estúdio, você que está aqui, eu estou vindo aqui só para dizer uma coisa: aquilo que Jesus falou ainda está de pé. As promessas de Deus ainda estão de pé. E não importa o que você já passou, o que você perdeu, o que você viveu. Se você está vivo, está aqui, a gente está respirando já. Quantos livramentos nós tivemos? E que a gente nem sabe. E que a gente nem sabe. Isso que você está falando agora, um dia nós prendemos um garoto no Muquiço. Não sei se foi para o Mariola ou para o Marcelo, que esse garoto falou o seguinte: poxa, vocês vão me prender? Quantas vezes eu vi vocês passando, eu podia ter efetuado disparo e não efetuei. Os caras estavam em um local, em uma situação em que eles poderiam ter feito algo e não fez. Então, mano, quantos livramentos nós tivemos? Quantos carros com isso filme passou do nosso lado, com um fuzil do nosso lado e a gente não viu? Poderia ter efetuado disparo contra a gente, mas Deus nos guardou. Entende? Então é isso que eu acredito, que o que Deus fez na minha vida. Então eu tinha 17, depois de 30 anos, eu decidi ouvir o que Deus falou comigo. 30 anos depois. E hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Reis, tu abandonaria a polícia hoje para fazer... Tu abandonaria outra vez para fazer o que você está fazendo? Jardel, mais 1000 vezes. Porque você sentar com uma pessoa, né, e ver Deus mudando a vida dessas pessoas, transformando, não tem preço, né? Se a gente parar aqui para contar os testemunhos que eu recebo da galera que entra, galera perdida no álcool, galera perdida nas drogas, galera afundada na depressão. A Inglaterra é um país muito frio, onde a depressão acaba com a vida de muita gente. Os jovens envolvidos com drogas, álcool, tudo aquilo que é ruim, e a gente poder entrar na vida de uma pessoa dessa, falar de Jesus para ela e ver ela sendo transformada assim nos teus olhos, não tem preço, brother.
Então é mais ou menos por aí. E eu acredito que o propósito daqui, entre outras coisas, eu acho que a gente poder também trazer à luz uma coisa que a vida é tão corrida que a gente esquece. Tem uma hora que a gente tem que parar e ser grato a um Deus que está lá em cima, que cuida de nós, né? E que Deus não só fique lá em cima, mas que também habite no nosso coração.